Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando aqui mais uma edição do nosso Webinar da Indústria, esse projeto que tem o apoio e o patrocínio da Federação das Indústrias do Estado da Bahia, FIEB, esse projeto que faz parte do site Indústria News, industrianews.com.br. Lá no site vocês encontram muita informação sobre o setor industrial da Bahia e também do Brasil. Hoje o meu convidado é Nelson Romano, ele é presidente da Associação Brasileira de Engenharia Industrial, a ABEM. Nelson tem profundas ligações com a Bahia, eu vou deixar que ele conte essa história. E aqui no nosso programa a gente vai falar muito de engenharia, muito de indústria, muito de projeto, muito de economia da Bahia, do Brasil, de desenvolvimento de país. Enfim, doutor Nelson, obrigado pela sua participação, um prazer tê-lo aqui. E eu queria que o senhor começasse falando justamente dessa sua ligação com o Estado, né? 45 anos, aqui conhece muito bem o polo petroquímico de Camaçari, hoje o polo industrial de Camaçari, né? Fala um pouco aí para a gente dessa sua história. Tá bom, boa tarde aí a todos. Obrigado, Geraldo, por ter dado essa oportunidade. É um prazer imenso eu voltar a falar com a Bahia, que hoje a Bahia é minha terra, né? Depois de tantos anos, 45 anos já morando na Bahia. Essa história toda começa lá pelos idos de 1978, a partida do polo petroquímico de Camaçari, ainda nos seus primórdios, começando a operação, e precisava de pessoas que tivessem experiência, vivência nesse tipo de atividade. Na época, já havia o sistema Petroquisa, né, da Petrobras, que participava de todas as centrais. Através desse sistema, aí eu fui transferido na Bahia, emprestado inicialmente para ficar uma semana. O plano era ficar uma semana na Bahia, aliás, era a semana do meu aniversário, lembro bem, em outubro de 1978. E ficamos aqui uma semana, houve uma empatia muito grande com os administradores, em particular com o nosso grande mentor, doutor Ari Silveira, que é até hoje aí uma imagem na Bahia, né? E ficamos aqui uma semana, e depois dessa semana os resultados foram positivos, e aí pediram para que eu ficasse até o final do ano. Chegou no final do ano, isso foi igual namoro, né? Chegou no final do ano, a gente se deu muito bem, as atividades tiveram sucesso, aí pediram para eu ficar um ano aqui. Então, eu negociei lá com a empresa em São Paulo, ficamos aqui um ano na Bahia, e as coisas foram cada vez melhor. Aí nós vimos a grande melhora social dos nossos funcionários. Eu estava até te contando, quando a gente chegou em Camaçari, os operadores, né, não tinha operador, só tinha o pessoal da refinaria, eram pessoas humildes que vinham de chinelo para trabalhar e tudo isso. Eu me lembro que era até um trabalho para convencer o pessoal que não devia ser assim, mas foi muito bom que um ano depois a gente via esse pessoal dirigindo o seu chevetinho na época, os salários eram muito bons. Enfim, passado esse ano, as coisas foram bem e negociamos para eu ficar mais um pouco, e aí teve aquela história, eu fui ficando e fiquei, né? E fiquei aí 20 anos trabalhando no polo de Camaçari, num período grandioso, em que o polo foi duplicado e, enfim, duplicou o PIB da Bahia, um período, assim, extremamente satisfatório, que trouxe muita felicidade, trouxe muito bem-estar para um grupo grande de pessoas, né? E isso, então, foi a nossa estada lá até o tempo, né, nos levou para uma mudança de aposentadoria, e hoje estamos aqui, eu fico no Rio de Janeiro, trabalhando aí numa empresa de engenharia cujo business é trabalhar em refino e plataformas de petróleo, e dentro dessa atividade eu tive a honra de ser convidado e eleito para ser presidente da Associação Brasileira de Engenharia Industrial. É meu segundo mandato lá. Entre 1916 e 1919, eu já tinha sido presidente, um período muito difícil. E aí a gente não consegue se livrar dessas atividades, né, da paixão pela engenharia, e, enfim, estamos aí nessa nova fase desse país. Perfeito. Eu queria que o senhor me contasse um pouquinho o que é a associação, né?
falar um pouquinho da história, quem faz parte, quem são os associados. Bom, a Associação Brasileira de Engenharia Industrial, ela foi fundada lá nos anos 60, num período um período do Brasil desenvolvimentista, em que não havia recursos muito amplos de engenharia no Brasil. Os desafios eram imensos, né? Só para você ter uma ideia, entre 1968 e 1980, o Brasil fez 5 refinarias, foram REGAP, REFAP, REPLAN, REVAP e REPAR. E 3 complexos petroquímicos, foi feito o complexo de São Paulo e Cubatão, e Rio Grande da Serra, o complexo petroquímico de Camaçari e o Copersul. Então, era uma demanda gigantesca, que as empresas não estavam articuladas e preparadas para fazer isso. Então, elas se associaram para que pudesse usar suas sinergias, a interlocução com o Estado e tudo mais, para que isso tudo fosse atendido. Então, essa foi a origem da associação. Essa associação congrega hoje as grandes construtoras, né, tipo Tenenge, Ingecampo, enfim, empresas muito grandes, e as empresas de engenharia, entre elas a empresa em que eu estou hoje, que é uma das associadas. Então, a ABEM ela funciona como uma interlocução com o Estado, nos interesses das associadas, no desenvolvimento de recursos humanos, de pessoal, enfim, todas as atividades que exigem que uma empresa sozinha não consegue fazer. Por exemplo, só um exemplo, uma empresa sozinha não pode entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, uma coisa assim, uma associação pode. Então, a associação, ela torna cada independente mais forte e dá uma certa cobertura para que a empresa não se exponha, às vezes, a uma disputa. A associação vai lá, põe a cara e defende os interesses da classe. Então, basicamente, é isso. Hoje em dia, com o desenvolvimento tecnológico que tem, que cada dia nós temos uma ferramenta nova, vai pelo Digital Twin, modelos 3D, Então, a ABEM tem um braço hoje, que se chama PROEC, e cuida da engenharia 4.0, que procura disseminar essa informação e essa cultura entre os seus associados para que as empresas possam manter a competitividade. Hoje, há uma globalização e nós competimos com o mundo inteiro, né? A empresa de engenharia que eu estou, nos últimos anos, trabalhou mais para empresas asiáticas do que brasileiras, né? Isso varia. Então, esse é o contexto em que a ABEM se insere. O senhor falou, está no seu segundo mandato, né? O primeiro foi de 2016, 2019. Isso, os mandatos são de 3 anos. Eu fiquei de 16 a 19, depois acho que estava na hora de me afastar, de parar, mas, enfim, agora em 2025 estamos de volta aí, possivelmente até 2028. Nessa sua segunda passagem aí pela ABEM, me fala um pouquinho quais são os seus projetos, quais são os suas principais metas. Nós chegamos aqui com... Hoje em dia, os desafios são completamente diferentes. 2016 era a recuperação de imagem, recuperação das empresas que estavam em frangalhos, né? Isso, de certa forma, foi superado. Hoje nós estamos já num pós-pandemia, né? E hoje em dia nós estamos focados, preocupados com a formação de recursos humanos, essa é uma das coisas que mais preocupa hoje, não preocupados, né, mas envolvidos com a evolução tecnológica, com a conectividade, enfim, as ferramentas de engenharia que existem, de construção, com todos esses progressos, né, que vão tendo hoje em dia. Nós temos um braço importante, um braço legal, jurídico, que está acompanhando passo a passo as questões de reforma tributária, e assessoram as nossas atividades, não só nisso, mas em todos os aspectos legais também. E, do ponto de vista, vamos chamar, institucional, nós demos sempre um apoio muito grande e estamos muito entusiasmados com a exploração da margem equatorial, né?
nós temos uma comissão, um comitê, a BEM funciona através de diversos comitês, em diversos segmentos. Temos um deles que é de transição energética, que cuida muito dessa questão de biocombustíveis, enfim, de disseminação da informação para a sociedade, né, hidrogênio, e a formação entre os associados. E voltando ao final, defendemos muito a exploração da margem equatorial numa visão de que, às vezes, passa desapercebido que o Búzios, tal, os campos aqui do sul do país são muito bons, mas eles têm fim, não é? E lá pelo fim dessa década, nós precisamos de uma nova margem de exploração. Não adianta dizer que a transição energética vai acontecer em 2035. Não será assim. Ela vai acontecer na velocidade que a sociedade, que tudo conseguir fazer. E, seguramente, não será na rapidez que se fala dessa maneira, né? As barreiras que existem são grandes, os recursos vegetais competem com o alimento, e o hidrogênio que se fala tanto é uma coisa que tem limitações muito grandes para ser utilizada, é uma grande matéria-prima, mas tem limitações. Enfim, nós trabalhamos nesse contexto de informação aos associados, à sociedade, e junto ao governo também. O governo, no ano passado, a gente participou de diversas reuniões, onde, por vezes, o Ministério quer te consultar, precisa de informação, e a gente está sempre aí para apoiar o governo, qualquer que seja ele. A nossa missão é trabalhar para que o país se desenvolva e apoie seus associados. Perfeito. A gente vai falar muito daqui a pouquinho sobre o setor de petróleo e gás, e sobre essa questão da margem equatorial. Eu queria retomar esse assunto com o senhor depois. Há poucos dias, inclusive, o IBAMA liberou a licença, né, para a Petrobras iniciar a perfuração, né? Mas o senhor falou na questão dos recursos humanos, e eu queria só tocar nesse ponto. Como é que está hoje a formação do profissional? Está faltando engenheiro no mercado, né? Eu já vi reportagens sobre isso. O que se deve, o porquê disso e como reverter esse quadro? Eu vejo isso de duas formas, né? Como nós usamos muitos recursos de engenharia, a primeira coisa que a gente precisa dizer é o seguinte: em média, o engenheiro brasileiro é competente, né? Nós não ficamos a dever para empresas de engenharia estrangeira, tanto assim que contratam a gente para competir com eles. Então, claro que não são todas as escolas que são top de linha, mas vamos dizer que, na média, nós estamos bem. Nós estamos bem em qualidade, mas não estamos bem em quantidade, né? Hoje em dia, nós temos aí no Brasil cerca de 1 milhão de engenheiros, 930 mil, formamos aí 90 mil por ano, já formamos 130. O que se observa hoje, no fenômeno social, que há um desinteresse vamos chamar, dessa geração Z, que nós estamos chamando, pela engenharia, né? O porquê disso, não cabe a mim aqui discutir, porque isso envolve questões políticas, sociais, etc. Mas é uma coisa que nós, como associação, temos que também nos envolver, e a gente se envolve procurando difundir a engenharia como uma solução que os países precisam, né? Então, esse é um ponto que nós trabalhamos aí junto com o Instituto de Engenharia, junto com outras associações, existem entidades hoje preocupadas com isso, preocupadas em fazer o gap, que, além de tudo, o profissional novo, quando chega, hoje há uma dificuldade maior dele se adaptar, e é uma dificuldade maior do que está mais velho do outro lado, se adaptar a ele. Então, as coisas não casam bem. Tem um gap social aí, e tem até entidades hoje que têm essa missão de procurar evitar que o jovem entra, fica um ano e sai, fica um ano e sai. Então, isso está acontecendo muito. Então, há um trabalho a ser feito pela sociedade como um todo para que a gente tenha mais engenheiros. A gente forma, em termos de quantidade de engenheiros, o que o Brasil forma é pífio, né? Se você compara com outros países, tipo Coreia, que formam aí quase 10 vezes mais engenheiros que nós. Agora, por outro lado, nós temos que criar uma atratividade para a profissão, tá? Vem sido deixado um pouco de lado hoje a profissão da engenharia. Então,
O engenheiro precisa ser valorizado, o jovem, o estudante do curso médio tem que enxergar a engenharia como uma coisa boa, que vai ser uma boa profissão. Isso não está acontecendo como deveria. Então, esse é um dos pontos de atenção que a gente tem. Perfeito. Eu estou conversando com o Nelson Romano, presidente da Associação Brasileira de Engenharia Industrial. Doutor Nelson, falou que lá atrás, 45, 50 anos atrás, acompanhou a construção de 5 refinarias, 3 polos petroquímicos. Esse foi o melhor momento para o setor ou teve um outro momento? E uma outra pergunta em cima disso. Qual foi o pior momento, né, para o segmento? Bom, de trás para diante, né? Hoje a gente vive um bom momento, mas, sem dúvida nenhuma, esse período, em que foram feitas as 5 refinarias, os 3 polos, foi uma época áurea. Quando eu me formei, havia uma disputa por engenheiro. Engenheiro era uma profissão nobre. A gente se formava, tinha a chance de ir para o lado acadêmico também. Eu tive a oportunidade de ser professor também na faculdade. Então, foi um período realmente áureo. Aí nós fomos até a década de 80. Na década de 80, as primeiras plataformas de petróleo fixa da África foram feitas aqui no Brasil, engenheiradas no Brasil. Então, foi uma época áurea. Depois teve uma época, talvez tenha sido a pior época, que foi lá pelos anos 90, que a gente, entre os engenheiros, tem até um jargão que a gente diz que os engenheiros da década de 90 viraram suco, né? Porque era um período que não tinha emprego, né? Foi uma estagnação enorme e tem uma série de histórias que se conta aí dos engenheiros. Então, esse foi um período muito ruim, né? Ele foi se recuperando depois, né, com a virada do século, foi melhorando, altos e baixos, vinha bem até 2015, quando teve esses eventos todos que todos conhecem, que desestruturou o sistema, e hoje estamos aí começando um círculo, vou chamar, não tão grande, mas um círculo virtuoso, com esses empreendimentos massivos que estão sendo feitos aí na RENEST, no Rio de Janeiro, em Três Lagoas, e além do que existe já estável hoje. E aqui na Bahia, e o senhor conhece bem, a gente tem projetos aí importantes, né? Ponte Salvador-Itaparica, que tudo indica que começa a sair do papel ano que vem. Na semana, uns 15 dias atrás, o presidente esteve aqui com a retomada do estaleiro Enseada, com encomenda de navios, VLT do subúrbio, né, que está andando, metrô, vai ter uma nova estação aqui para o Campo Grande, a Selen, que comprou a refinaria, vai construir uma nova refinaria, né, para produzir a SAF, né? Temos grandes projetos de mineração, projetos de eólico, solar. O senhor já falou isso, que o Brasil vive um momento bom. Isso é questão de programa de governo, mudança de governo também, ou não tem nada a ver? Não, veja bem, o Estado é sempre o indutor dos investimentos, principalmente num país em que a participação do Estado na economia é muito grande, né? É inegável. Então, é óbvio que isso influencia. No setor de óleo e gás, a Petrobras, embora não exista mais monopólio, ela ainda é o carro-chefe. É o carro-chefe, né? A grande maioria dos projetos de óleo e gás, de alguma maneira, tem uma ligação com ela. Então, ela realmente, ela é que puxa, principalmente os investimentos onshore. Os investimentos offshore, ela também puxa, mas aí existe um problema de competitividade com a Ásia, onde, infelizmente, nossos estaleiros, nossa engenharia não tem a participação que a gente gostaria, né? Isso é um fato. E agora, a questão, por exemplo, de outros investimentos, vamos pegar o investimento que você falou da Acelen, que está acontecendo na Bahia, esse é um projeto fantástico, é um projeto de SAF, de biocombustíveis, que vai utilizar uma oleaginosa que ainda não se usa praticamente, que é a macaúba, né? E é um projeto que parece pequeno, porque ele é equivalente a uma refinaria para combustível que produz 50 mil barris de gasolina. Mas uma refinaria para produzir 50 mil barris de gasolina ela é muito maior. Então, o investimento deles é um investimento significativo, ele vai ser um indutor de emprego muito grande, porque quando você parte para biocombustíveis, tem uma parte de campo que é substancial,
Então, é um grande projeto, sim, acho que vai dar um impulso grande para a Bahia. O estaleiro Enseada é um estaleiro que conta com equipamentos de última geração, primeiríssima linha, tudo digamos, para ter um grande sucesso, mas, infelizmente, ele não teve a demanda que se esperava para quando foi feito. Então, lutou aí para se manter, fazendo atividades que não eram atividade originalmente pensada, mas agora existe aí um plano de construção de navios de apoio, né? Que não são navios grandes, mas que deve aumentar a carga do estaleiro para que ele possa operar normalmente. Assim, de modo geral, assim é o que se vê. Quanto a eólica e solar, não precisa falar, né? Porque a Bahia é a terra para o sol. Os empreendimentos solares são muito grandes, empreendimentos eólicos também. Uhum. O senhor até tocou nesse assunto há alguns minutos atrás, a questão da margem equatorial, né, que o IBAMA acabou de liberar a licença para exploração. O senhor já defendeu aí a necessidade de fazer essa exploração lá no Foz do Amazonas, né? Fala aí da perspectiva, como é que o senhor enxerga esse setor e o setor de óleo e gás que tem sido bem demandado, né, no atual governo. Como é que o senhor enxerga especificamente esse setor? Aí eu vou colocar a posição, mas também um pouco como espectador, que eu não sou especialista em subsolo em campos, né? Mas o que a gente percebe, até pela proximidade dos campos que tem aí em outros países aí do norte, as bacias devem ser muito boas. A gente não sabe ainda a prospectividade que nós chamamos. A prospectividade é a chance que você tem de furar e achar óleo. Isso não está completamente mapeado ainda. A Petrobras vai furar aí uns 10, 15 poços, né, e vai identificar isso. Mas a expectativa, pela forma da bacia, pelas informações sísmicas que existem, é de que é um outro pré-sal. Então, significa mais aí uns 15 anos de segurança energética para o país e 15 anos de chance de progresso, de manutenção de preços mais acessíveis, né? O preço do gás mais baixo, o que vai impulsionar a indústria, né? E o principal disso tudo é que as exigências ambientais feitas para que isso fosse feito foram muito rigorosas, né? Parece fácil, todo mundo enxerga o IBAMA assim como um obstáculo. Na verdade, não é bem assim, né? Ele é um balizador que tem que haver equilíbrio dos dois lados, né? Que o pessoal de produção ele quer produzir, ele está olhando lá o lado ambiental, mas precisa de alguém que olhe só o lado ambiental. Então, foi feito IAI, foram feitas análises, sistemas de contenção, tudo aparentemente está feito como deve ser feito. Agora é mãos à obra, né? Mãos à obra, furar os poços exploratórios e vamos ver todo mundo, inclusive eu, você, todos aí, estamos encarando com otimismo isso daí que aí leva o país até 2050. 2050 acho que a gente já, pelo menos pessoalmente, não precisa se preocupar muito. A Guiana já tem feito essa exploração ali pertinho, já tem mudado a realidade do país, né? Isso para o Amapá ali, que está ali bem juntinho, vai ser mais ou menos a mesma coisa, né? É o que a gente espera. Por acaso, nós fizemos um trabalho aqui na nossa empresa para a Guiana e vimos bem como é que é lá. Como a Guiana é muito pequenininha, né? Então o aumento do PIB per capita foi o maior do mundo. Mas ela tem uma reserva substancial. Tudo leva a crer, né, que não deve ter nenhuma barreira de subsolo que isole o Brasil. Doutor Nelson, me fale, além dessa questão do petróleo e gás, quais são os outros setores que o senhor acha que deve se destacar aí nos próximos anos aí para a engenharia? Tem a questão do Minha Casa Minha Vida também, que o governo tem investido bastante nessa área. Existe uma área que eu desconheço, eu não faço parte da política e não posso falar muito, né? Por exemplo, Minha Casa Minha Vida, eu apenas sei tanto quanto sabe um leitor que vê jornal, parece que está caminhando. O que eu sei de PAC 3 é que ele já gastou mais de 700 bilhões do orçamento, que o ano que vem, tudo isso
parece estar caminhando bem. Em termos de engenharia, que você diz, o Brasil ainda é uma fronteira grande em termos de mineração, não de mineração de ferro, tipo da Vale, que isso está consolidado, tá? Mas existem outros elementos químicos, né, que são os lantanídeos, terras raras, etc., que é possível, sim, que comece a ter uma demanda maior para exploração. São produtos que se usam em pequenas quantidades, mas tem que ser ele, né? Você vai fazer, por exemplo, um vídeo de televisão, você usa um elemento químico que chama ítrio, que o pessoal nem sabe o que é, né? Então, tem esses elementos que o Brasil, em terras raras, por exemplo, nós somos aparentemente a segunda reserva do mundo, então é provável, sim, que isso tenha um desenvolvimento. Você vê a sociedade como um todo olhando para isso e os consumidores internacionais começando a olhar para isso, começando a olhar o país de forma diferente. Então, eu acho que esses setores também. O outro setor, o setor de celulose, é um setor consolidado, né? O Brasil é um grande player, vai continuar sendo, sem dúvida nenhuma, um grande player. Perfeito. Agora eu queria saber do senhor um pouquinho o que é que tem atrapalhado ainda mais o desenvolvimento do setor. O que é que o senhor enxerga assim como grandes obstáculos ainda no país para o desenvolvimento dessas grandes obras, enfim? Bom, de um modo geral, o que comanda a engenharia, tudo isso no Brasil, são os investimentos, né? Não somos nós da engenharia que criamos, a gente vai atrás de onde tem investimento. O país tem que se tornar atrativo para que haja investimentos. E os investimentos trazem um serviço. Por exemplo, você falou da ponte de Itaparica, vamos ver se dessa vez sai, porque eu estou na Bahia há mais tempo que você, provavelmente, e se fala nisso desde sempre, né? Então, é um empreendimento desse, se sai, é um empreendimento massivo em mão de obra, massivo em capital, né? E vai ajudar muito a engenharia. Então, na verdade, o que impacta tudo isso, de modo geral, é o custo Brasil. Porque nós temos muitas matérias-primas, né? O mercado, hoje em dia, é o mercado brasileiro, o mercado mundial, o mercado tem, investidores têm. Agora, a pessoa vai investir, o investidor vai investir onde ele tem retorno, né? Se houverem condições boas, vai acontecer. Eu já participei há tempos atrás de um estudo do empreendimento de terras raras, aí no interior do Brasil, no Goiás, e não era viável, né? Você olha, tem a matéria-prima, tem tudo, mas por que não é viável? Nós temos um déficit de estrutura logística muito grande ainda no Brasil. O Brasil, infelizmente, não tem ferrovias, né? Então, isso dificulta muito. Você quer transformar certos tipos de produto, não dá para transformar para rodoviária. É caro demais, né? Então, essas coisas aqui, e você vê hoje, e estão preocupados com isso, né? O Brasil voltou a investir em ferrovias, né? Simplificou bastante a questão de cabotagem. Quando a gente começou em Camaçari, você não conseguia levar polietileno para o sul de navio. Hoje em dia ainda não é tão fácil, mas melhorou muito. Então, essas questões, esses estrangulamentos têm que ser resolvidos. E tem falado a questão tributária, né, que é uma questão, não estou dizendo nem que é alta, é que é complexa, né, é complexa, e ela precisa ser simplificada, né? Não dá para você ter dentro de uma empresa um departamento só para pagar a conta, né? É verdade. Já estamos chegando quase no nosso final, mas eu queria que o senhor falasse um pouco dessa questão hoje do ESG, né, dessas políticas de compliance, enfim, como é que a entidade enxerga e encara essas duas bandeiras? A gente encara isso com a maior seriedade e a maior importância. A BEM, por exemplo, ela tem um comitê de ESG, que se reúne aí mensalmente com as empresas, faz eventos externos, né? Eu mesmo faço palestras sobre transição energética, aspectos sociais envolvidos. Então, aí eu falo como associação, né, como pessoa, como associação, o ESG é uma
um comitê, vamos chamar assim, que tem um desempenho muito grande. A última reunião do comitê tinha 90 pessoas participando, né? Isso, em termos de uma associação, esses números são grandes, né? Então, fora de dúvida, é um dos pontos principais. E compliance hoje em dia, depois do que o país viveu, ninguém mais quer correr o risco de que isso aconteça de novo. Então, as empresas em si, a grande maioria, a não ser aquelas que são muito pequenas, tem a sua estrutura. E a ABM tem uma estrutura que atende a ela, de per si, e atende os associados. Nós temos, a ABM tem parcerias com empresas que faz a certificação de compliance se o cliente quiser, porque às vezes tem uma empresa que não tem um departamento estruturado para isso. Então, ela pode usar esses serviços. Então, a ABM tem uma área de compliance, tem um diretor de compliance, tem uma assessoria um escritório de advocacia externo para compliance. Então, é uma estrutura bastante pesada para isso. Perfeito. Doutor Nelson, queria lhe agradecer a entrevista. Se eu precisar acrescentar alguma coisa que você acha relevante enfatizar no final do nosso bate-papo, fique à vontade. Não, foi um prazer, muito obrigado. Me senti assim meio de volta à Bahia. A última vez que eu dei uma entrevista na Bahia, quando eu era conselheiro da CETREL. Eu fui conselheiro da CETREL há 10 anos. E naquela época fizemos isso. Foi um prazer muito grande, Geraldo. Eu que agradeço. Obrigado. Eu conversei com o Dr. Nelson Romano, presidente da Associação Brasileira de Engenharia Industrial. Estamos chegando ao nosso final de mais uma edição do nosso Webinar da Indústria, agradecendo mais uma vez a FIEB, que é patrocinadora e apoiadora desse projeto, e até uma próxima oportunidade.